nós sabemos que o agronegócio tem uma grande importância para a economia, né, para a demanda mundial de alimentos. Nós pegamos uns dados aqui que diz assim, ó, segundo o IBGE, a safra agrícola de 2021 fechou com a produção de 253,2 milhões de toneladas de grãos, uma queda de 0,4 em relação a 2020, quer dizer, caiu, né? A safra agrícola de 2022 deverá totalizar 277,1 milhões de toneladas, um salto de 9,4% em relação ao resultado do ano passado, o equivalente a 23,9 milhões de toneladas a mais. Se confirmado, será uma safra recorde. Em Rondônia, a título de exemplo aí, a produção de grãos na safra 2021-22 está estimada em 2,6 milhões de toneladas, apenas 0,1 maior do que a safra anterior. No entanto, a área plantada deverá crescer 2,7%, alcançando 675 mil hectares. É 2,7% superior à safra 2019-2020. Bom, tudo isso, esses números para quê? Esse cenário de crescimento se deve a qual motivo, né? E qual será o impacto no mercado interno e externo? E aí, o Sr. Jaime já compartilhou para nós aí várias razões que podem nos fazer entender por que esse crescimento vai impactar tanto, inclusive a economia, né? 40% da balança comercial do Brasil se deve ao agro. Então, é indiscutível a necessidade da gente entender quais são os impactos aí desse aumento, né, no mercado interno e externo. Eu falo interno porque a gente viu a inflação de muitos alimentos básicos, né? Pô, é o maior produtor de alimentos do mundo, mas está às vezes faltando ali o acesso às pessoas, né, que têm mais dificuldades aí, né? As pessoas mais humildes. Então, qual é esse impacto, Sr. Jaime? Como o senhor vê isso aí? Antes de eu responder a tua pergunta, eu vou só dizer, de novo, eu vou voltar para a questão da logística, né? Uhum. É uma pena que o Brasil, um país que tem um potencial e produz tanto, e a gente chega com o preço final na prateleira tão cara por conta da logística. É o tal do custo Brasil, né? Custo Brasil. Então, quando você vê um custo de logística que você gasta, sei lá, R$300 para chegar com o produto num porto ou num local de consumo maior, porque você tem São Paulo, que é o grande consumidor do Brasil, e direto ou indiretamente, ou seja com grão ou com subproduto, seja ele farelo ou óleo, você tem esse custo de logística extraordinário que impacta nos preços, e por isso que a gente é muito menos competitivo. E também, além disso, tem a questão tributária interna, que ela é extremamente elevada. Mas especificamente em relação ao que você me perguntou, a safra brasileira que estava estimada para esse número já não vai ser, que é o que eu falei antes, por conta do problema de clima. Então nós tivemos duas safras muito parecidas aí, 2020 e 2021, na casa aí de 253 milhões de toneladas, com um número de soja aí arredondando 130. E essa matéria é agora né, bem recente. 130 de soja e 90 de milho e os outros produtos compondo esse número, já não vai ser, porque a soja estava previsto aí em torno de 18, 20 milhões maior do que, então a quebra já vai fazer com que esse número aí seja bem menor. Seja bem menor. É 0,1% a previsão. Não, isso foi do ano passado para 2020. Para esse ano a gente tinha uma previsão de crescimento de 9%, praticamente 10%. Que já... Então, daí mudou. Já descaracterizou. Foi pra eu não quanto? sei, a gente ainda é muito cedo para dizer, mas eu arrisco dizer para você que vai ser menor do que 2021. Caramba, menor que 0,1? Não, menor que 253 milhões a safra total, por conta de todos os problemas de clima. E aí quando você me diz isso, você me oportuniza a dizer uma outra coisa. Sim. Esses números, por exemplo, se você pegar o USDA, que é o órgão americano lá que mensalmente divulga o relatório, ele já revisou a safra brasileira para baixo no relatório passado, agora que foi divulgado, em 5 milhões de toneladas. Caramba. De soja, diminuindo, né? E aí a Conab e os órgãos aqui esse número aí acho que é não é da Conab, é do IBGE. Do IBGE. Eles ainda mantêm os números
E isso me permite dizer uma coisa que vale para o contexto do que eu comecei falando no início. É uma pena que muita gente que tem caneta ou que tem o poder de decisão não conhece o Brasil. Putz, Não falou. conhe- Agora você não conhece a pegou não, no não, fígado. não conhece a realidade. Não conhece a realidade. Conhece a realidade. Os caras, eu vou usar uma expressão que o guru Marino Franz usa. Os caras acham que o Brasil é a Avenida Paulista, ou que seja a Faria Lima por Faria último, Lima. entendeu? As pessoas não conhecem. Depois, eu tenho um outro tema que eu sei que vai aparecer e eu vou aprofundar nisso. Mas isso aí é típico de quem faz relatório em ar-condicionado. Entendi. O negócio... Ele só pega os números, Cuida dos gráficos. dos gráficos e tal, e Você coloca lá uma estimativa. É aquele negócio que, de novo, que eu falei no começo, que vale para os produtores. Tira a bunda da cadeira, e vai rodar. isso. Para o cara saber realmente, para refletir o que é a realidade, tinha que estar rodando. E aí as pessoas plantam qualquer número, e infelizmente não é assim. Mas é uma pena, porque o segundo ano consecutivo o Rio Grande do Sul tem uma quebra violenta na safra. O Paraná, eu fiz uma antes, só para você ter uma ideia. Uhum. Eu estava lá em Santa Catarina, fui para lá no final do ano, e aí eu estava na região do litoral, eu falei, sabe uma coisa? Tinha um carro lá para trazer, eu falei, cara, eu tinha passagem de comprar de avião, eu falei, eu vou de carro. Né? Primeiro porque fazia muito tempo que eu não fazia, e eu gosto de andar para ver o que está acontecendo de carro. E aí você tem a tua percepção, não do que você ouve ou o que está escrito. E realmente dá dó de ver. O Rio Grande do Sul muito forte, Santa Catarina muito forte, apesar de que a área de produção é pequena. E o Paraná também, algumas regiões mais para o norte do Paraná, menos, mas a região do sudoeste ali é muito, 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 muito prejudicada. Então a gente vai ter uma quebra bem significativa que vai continuar mantendo a pressão em cima dos preços das commodities e automaticamente vai refletir no preço final da cesta básica e na comida que vai na prateleira. Nós vamos fazer esse corte aqui dessa avaliação, porque a gente vê os números oficiais. Sim. Né, e tende a confiar nesses números e muitas vezes até fazer negócios, né? Não falo por mim, porque né, não sou um trade nem nada, mas aqui na região muitos devem usar esses números para de repente né, fazer negócios aí. Sim. Né? Mas é que daí essas empresas e as grandes empresas, as grandes trades, elas têm a própria leitura de mercado. Também então, como elas estão com as unidades de negócio em todos os pontos, ela mesma faz o levantamento a nível de cada filial, consolida isso no estado, na região, na região e depois consolida isso em números absolutos a nível de Brasil. Então, elas trabalham e sabem disso muito melhor do que os órgãos que não fazem essa rodagem que tem que fazer. Perfeito.